Medo você tem que ter de não realizar os teus sonhos. Essa é a mensagem de 18 de abril. Eu sou Cheyenne Manfra, autora do livro Primeiro Eu, o Mundo Depois. Imagine-se em um mundo onde o medo não é mais um obstáculo, mas sim um catalisador para a transformação. Um lugar onde o receio não paralisa, mas inspiração. Porque no final das contas, o verdadeiro medo reside não em falhar, mas em nunca tentar. Medo você tem que ter de não realizar seus sonhos, tem que ter medo de depender de uma aposentadoria escassa, de ver seus sonhos congelados enquanto o tempo passa, de não proporcionar aos seus entes queridos as múltiplas experiências por esse mundão afora. Medo você tem que ter de parar no tempo. A verdade é que o maior risco que corremos é o de não ousar perseguir nossos sonhos. É a hesitação que nos impede de alcançar a plenitude que tanto buscamos. Mas e se você ousar se libertar desse medo paralisante? E se transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento e superação? Os medos precisam ser o combustível para a nossa jornada, porque é somente ao ultrapassar nossos limites que descobrimos o que realmente somos capazes de conquistar. O segredo está em não criar um medo maior, o segredo está em não criar um medo maior do que os seus medos. Essa é a mensagem do dia 18 de abril. Medo você tem que ter de não realizar os teus sonhos. Eu sempre digo, né? Eu aprendi com alguém, agora não lembro com quem, mas ele falou isso e eu nunca esqueci, que a gente tinha que criar um medo maior do que os nossos medos, um medo maior. Se eu tenho medo eu tenho medo de morrer. Ai, agora me fugiu as ideias, falei tanto, né? Enfim, mas a gente precisa ter um medo maior do que nossos pequenos medos. Medo de não prosperar, medo de não enriquecer, medo de, eu tenho medo de abrir um negócio e não dar certo. Você tem que ter medo de não realizar os teus sonhos. Abrir um negócio, botar a cara, trabalhar e fazer acontecer, vai trazer resultado. Agora, e se você nunca tentar? E se você nunca falhar? Você vai falhar, você vai errar. Mas que seja tentando, que seja descobrindo, que seja conquistando sonhos. Medo você tem que ter de depender de uma aposentadoria escassa. Exatamente. A gente precisa focar em enriquecer, em guardar dinheiro, em planejar, em prosperar, em colocar o nosso dinheiro para trabalhar. Porque não é o governo que vai garantir uma aposentadoria para você. Você pode até receber uma aposentadoria do governo, não é um problema isso, não é um julgamento, claro que não. Mas achar que é esse o momento e que você vai estar bem amparada, é colocar a decisão da tua vida nas mãos de outra pessoa. Então, isso não pode acontecer. A gente tem que fazer por nós mesmas, pela nossa família. A gente tem que entender a importância da autorresponsabilidade. Porque senão, lá na velhice, vocês sabem, apenas 1% das pessoas dos aposentados, mantém o padrão de vida. Senão dependem de doação, depende de terceiros, depende de familiares, ou tem que continuar trabalhando o resto da vida. E não que trabalhar o resto da vida seja uma coisa ruim, mas no caso, né, desses dados do IBGE e companhia, é por extrema necessidade. Imagina você envelhecer e ter que ficar dependendo de doação, ficar dependendo dos teus filhos, morar de favor. Isso não é vida para ninguém. Exige de você uma programação, uma autorresponsabilidade. Exige. Isso você tem que ter medo, de ter uma velhice miserável, de ter uma velhice dependente. Isso tem que ser um medo. Não um medo de tirar o teu projeto do papel, de arriscar, de abrir o teu negócio, de mudar, de expandir, de comprar a franquia que você quer, entende? Aqui falando muito do dinheiro, né? Mas de outras coisas também. De trazer mais amor para tua vida, para tua alma, mais leveza para os teus dias, fazer coisas que você gosta, olhar para você, ter tempo para você,
cuidar de si, cuidar da tua família, do teu marido, dos teus filhos. Medo a gente tem que ter de não poder proporcionar experiências, vivências, viagens, oportunidades para os nossos filhos. Bom, essa é a mensagem de 18 de abril. E se ressoou com o teu coração, me deixa saber, tá? Me manda lá no Instagram, @chaimanfro, ou me deixa aqui no Spotify, no YouTube. Beijo, até amanhã.